Tudo bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando aqui um trabalho com um propósito único de glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo através do ensino da sua santa e poderosa palavra. Eu quero, nesta oportunidade, cumprimentar a todos com a paz do Senhor e dizer aos irmãos que nós estamos nos esforçando de todas as formas, usando todos os recursos possíveis para alcançarmos os irmãos aí através das mídias sociais, os recursos tecnológicos, para que nós possamos, de todas as formas, aí não perdermos a continuidade do ensino da Palavra de Deus através das lições de Escola Dominical da CPAD, que, nesta oportunidade, nos traz como tema a Igreja Eleita. E a lição de número 1 tem como ponto Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Nós estaremos durante todo esse trimestre, segundo trimestre, discorrendo sobre os assuntos tratados pelo apóstolo Paulo na ocasião da sua carta escrita aos Efésios. Nós vamos tratar nessa lição de hoje sobre a introdução a esta carta, saudações de Paulo, os destinatários, autoria, localidade e por que Paulo escreveu, qual a intenção de Paulo, a quem ele escreveu, tudo isso nós vamos estar estudando aqui, qual é a mensagem e o intuito. Amém? Vamos lá. A lição de hoje, ela traz como texto áureo, está em Efésios capítulo 1, versículo de número 2, que diz assim: A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática da nossa lição, ela vai trazer para nós, deixa eu diminuir aqui para os irmãos poderem ter acesso a toda a leitura. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Nós vamos ver, irmãos, nessa lição, que o apóstolo Paulo, ele trata assuntos dentro dessa lição que é inerente a toda a Bíblia. E ele vai apontar aqui alguns textos e algumas expressões de cunho teológico, de acordo com o nosso autor aqui da nossa revista, Douglas Batista, pontos que se referem a explicações sobre todo o reino de Deus, sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pontos teológicos de discussões interessantíssimas para o nosso aprendizado. Então é importante que os irmãos não apenas leiam a lição, eu recomendo até que os irmãos tenham a lição para estudar, mas que os irmãos tenham também o livro, que traz alguns subsídios importantes. Tem o que tem na lição e um pouquinho a mais. Mas, além disso, que o irmão não deixe de ler a Bíblia, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. É isso que nós estamos estudando. A gente vê em algumas ocasiões, infelizmente, irmãos que ele ensina a lição, mas ele não lê o livro a qual a lição se refere. É necessário que você leia esse livro. E não apenas leia a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, mas estude com um dicionário bíblico, com acompanhamento, com todos os recursos tecnológicos, com pesquisas. Isso é importante. Mas também, irmãos, além de tudo isso, que nós venhamos a orar a Deus para que Ele nos inspire. Porque a revelação do Paulo escreve aos Efésios, ela traz uma revelação do propósito eterno de Deus. O que isso significa? Tudo. Qual que é o propósito de Deus? É isso que Paulo revela na carta aos Efésios. Qual o propósito de Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo? Muita gente se pergunta, né, por que existe igreja? E há aí alguns movimentos dos desigrejados e alguns que, de forma blasfema, na minha opinião, eles desfazem ou tentam diminuir a importância da igreja no reino de Deus. Isso é muito ruim. Então, aqui Paulo vai trazer algumas defesas em favor da igreja, mas qual é o propósito de Deus para essa igreja? Não igreja em denominações, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja que irá subir para o céu. Vamos então à leitura bíblica em classe, que vai de Efésios capítulo 1,
versículos 1 e 2, a Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 1 a 7. Perdão. Efésios, capítulo 1, vai dizer: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19 vai dizer: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito. Perguntou-lhe então: em que sois batizados? Então eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com um batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Glória a Deus. Os objetivos dessa lição é apresentar a autoria e a data da carta, identificar para quem foi dirigida a Epístola aos Efésios e explicar o propósito da escrita e a mensagem contida nesta carta do apóstolo Paulo. O autor desta revista é Douglas Batista, que é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, ele é líder da Assembleia de Deus de Missão no Distrito Federal e é doutor em teologia, licenciado em filosofia, grande homem de Deus, sábio e usado pelo Espírito Santo. Amém? Bom, vamos lá. Como eu já disse antes, irmãos, dentro de uma perspectiva geral, é importantíssimo que nós venhamos não apenas ler a lição, e eu não estou falando aqui apenas para professores, mas para os alunos em geral, todos a quem o vídeo puder alcançar, mas é importante que os irmãos estudem essa carta. A Bíblia, ela é a revelação de Deus sobre si mesmo. Deus se revela ao homem através da sua palavra. Então, o intuito de estudar a Bíblia não é apenas para ter conhecimento, não é para adquirir conhecimento, mas é para que você tenha conhecimento de Deus. E não apenas para dizer que você sabe citar versículos ou conhece muita coisa de teologia. Então, dentro desta carta, o apóstolo Paulo faz revelações magníficas sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, no que tange ao propósito da igreja. Conhecendo a Deus através dos seus propósitos é a abrangência do estudo dessa carta. Então, a Epístola aos Efésios, ela é denominada, olha que interessante, ela é denominada a coroa dos escritos de Paulo e ainda a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus. Nessa lição, nós estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo dessa lição, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e o aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Então, olha que interessante. Nós precisamos, através dos estudos dessa palavra, isso deve nos levar à adoração a Deus e também a nos aperfeiçoarmos no caráter como cristãos. Ponto central em Efésios, Jesus Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Amém? Muito bem. Estudando sobre a lição, eu tive contato com alguns pastores, o pastor Anderson Silva, por exemplo, e ele nos trouxe uma reflexão interessante. Na carta, no livro de Apocalipse que João escreveu, João vai trazer no capítulo de número 2, João vai escrever a carta endereçada à igreja em Éfeso. E olha o que diz sobre a igreja em Éfeso. O anjo diz sobre a igreja, o anjo que é o Senhor. Então, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o seu esforço como a sua perseverança,
Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Está falando da igreja de Éfeso. A carta do apóstolo Paulo é aos irmãos que estão em Éfeso, aos efésios, não somente aos de lá, mas os que estão em Éfeso. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Eu tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. A igreja que era perseverante e que suportava as provas e que odiava, que conseguia identificar falsos apóstolos ou falsos profetas, era uma igreja que tinha esfriado no amor. Lembre-se, pois, de onde caiu, arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Deus faz aqui um clamor a essa igreja. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele, ou a luz, ou aquilo que te ilumina. Mas você tem a seu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa carta endereçada à igreja em Éfeso, no Apocalipse, ela revela para nós aqui de antemão quem é a igreja, qual tipo de pessoa, qual tipo de crente nós tínhamos ali. Então, Paulo vai tratar sobre isso aqui. Por que é importante ressaltarmos isso? Porque nós estamos hoje estudando, não vamos abordar todos os assuntos, porque senão nós vamos atropelar o que está para vir, porque hoje é apenas uma introdução. Mas é importante nós sabermos de qual igreja nós estamos falando. A igreja de Éfeso é a mesma igreja que o Senhor escreve uma carta e a chama de igreja perseverante, que odeia os nicolaítas, que identifica os falsos profetas, os falsos apóstolos, aqueles que dizem estar em nome do Senhor, mas não são, e a igreja que esfriou no primeiro amor também. Amém? Qual é a data e a autoria? A autoria, conforme os costumes da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. Ele diz no capítulo 1, versículo 1a. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, ele já se identifica, né? O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo. Nós vamos ver nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos que Paulo era chamado de Saulo, o nome hebraico, né, que também era conhecido como Paulo. Olha que interessante, Paulo, em hebraico, significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que foi um rei solicitado pelo povo. Os irmãos vão ver isso, está no livro dos reis, e vai pedir um rei. Israel vai pedir a Deus um rei. Vai chamar o profeta e vai dizer, olha, todas as nações ao nosso redor têm um rei. Nós estamos, então, solicitando que nós também tenhamos um rei. Não é verdade? Não é isso que Israel faz? Então, Saul é um rei solicitado. Então, Paulo aqui é chamado de Saulo por ser uma referência àquele que é solicitado, uma referência a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertence à mesma tribo do apóstolo Paulo, inclusive. Já Paulo, o nome Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Então, provavelmente aqui Deus já se referindo a ele como Paulo, que é onde ele é chamado, como pregador dos gentios, seria mais interessante ele fazer uso do nome Paulo, porque Paulo é chamado então aqui como profeta, como o apóstolo dos gentios. Então, seria mais interessante para ele ter um nome usado entre os romanos e não um nome usado entre os judeus, por ser, repito mais uma vez, autodeclarado, né, o pregador dos gentios. Então vamos lá, a assinatura apostólica de Paulo. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, como eu disse antes aqui. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Já fizemos essa referência aqui. Outro detalhe revelante é a reivindicação de sua autoria apostólica como uma ressalva, pela vontade de Deus. Paulo, ele faz a revelação da sua posição como um apóstolo, mas não um apóstolo escolhido pelos outros, ou pelos colegas, ou nomeado pelos outros, mas pela vontade de Deus, isto é, não escolhido pelos homens. Então, Paulo faz essa assinatura apostólica aqui em Efésios,
capítulo 1, versículo de número 1, ele mesmo vai se autodeclarar como um apóstolo enviado por Deus. Amém? Uma epístola da prisão. Então, há várias discussões aqui de onde foi essa prisão. Né? Se foi em Roma, ou se foi em Filipos, ou onde Paulo estava como um prisioneiro. Porém, nós entendemos que era em Roma por vários aspectos teológicos, várias afirmações, até por ele se considerar um prisioneiro e pelo período também que isso aconteceu. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Dentro do livro que o irmão Douglas nos traz, ele traz uma abordagem mais apurada sobre essa situação de Paulo como um prisioneiro, né, de onde Paulo estaria aprisionado. Então, ele vai trazer aqui essas referências. Ele vai dizer aqui no livro que Paulo era mais apropriado para evangelizar o seu mundo gentílico. Outro detalhe revelante é que ele, em 7 das suas cartas, Paulo reivindica explicitamente sua autoria apostólica como uma ressalva. Então, é referente à questão dele ser um apóstolo. No que tange a prisão, a nossa lição vai trazer, ele se identifica como prisioneiro de Cristo, preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ele integra o rol das epístolas da prisão. Essa carta, a carta aos Efésios, integra o rol das epístolas da prisão, redigidas a Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Essa sequência de cartas escritas da prisão. Paulo escreveu aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon, de dentro da cadeia. Por isso chamada de epístolas da prisão. Amém? É apenas um resumo, tá, irmãos? Porque essa é uma introdução, então nós não vamos aqui ficar tomando todo o tempo com uma coisa que, se a gente ler, a gente vai entender. Glórias a Deus. Vamos lá. De acordo com... Eu vou estar mudando aqui a telinha, irmãos. Tudo isso aqui é um teste, um aplicativo novo que a gente está testando, então peço aos irmãos, mais uma vez, que tenham paciência. Vou estar mudando essa telinha até que eu ache um lugar para ela ficar quietinha aqui, para a gente poder trabalhar com ela. Ou então eu só diminuo ela assim, e aí o importante é que os irmãos consigam ler. Eu aqui não sou importante nessa história, não. Bom? Vamos continuar então. De acordo com Atos, apóstolo, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62, tendo Tíquico como portador dessa carta, o que levou essa carta aos Efésios. Amém, irmãos? São aspectos técnicos aqui, isso aqui, dentro do livro que você pode ler, do pastor Douglas, ele vai trazer aqui alguns pontos de divergência entre teólogos que apresentam visões diferentes. Uns vão apresentar a visão de que Paulo estava em tal lugar, que foi entre 60 e 62, mas foi no início de 60. Outro vai dizer que foi no final de 62, ou em 61 e 62. Então, não é tão importante ser. É importante que a gente tenha uma noção mínima do que se trata, para que nós possamos desenvolver e também ter como argumentar sobre o assunto. Amém? Então, nós falamos aqui previamente sobre a autoria e a data, a assinatura apostólica de Paulo, uma epístola que foi escrita da prisão, e a data entre 60 e 62 depois de Cristo. Vamos então aqui à síntese desse tópico, que vai falar que o apóstolo Paulo, ele é o autor da carta aos Efésios. A sua data de autoria se dá por volta dos anos 61 e 62 e foi escrito durante a prisão em Roma. Resumindo aí o primeiro capítulo dessa primeira lição do segundo trimestre de 2020. Glórias a Deus. A quem foi destinada, então, a carta que Paulo escreveu da prisão entre 61 e 62 depois de Cristo? A quem foi endereçada? Para quem Paulo escreveu? A cidade de Éfeso. Então, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Atual país é a Turquia, onde é hoje. A Turquia é onde era Éfeso.
Os irmãos podem estudar sobre a Turquia, que está na área, região portuária, e divide até continentes ali. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu, assim como outras cidades. Éfeso era uma cidade uma cidade portuária de grande movimentação de vários tipos de culturas e até mesmo de línguas na ocasião. Então, era uma cidade, vamos dizer, uma grande São Paulo, por exemplo, né? Sua principal avenida era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Olha a riqueza da cidade, né? Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. São poucos habitantes, mas para a ocasião eram muitos. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Você pegar hoje um estádio do Mineirão, por exemplo, para 60 mil pessoas, você pegar um estádio do Maracanã para 70 mil pessoas, parece pouco. Mas, para aquela ocasião, você reunir 25 mil pessoas dentro de um anfiteatro era muita coisa. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e arena, onde corriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Isso, irmãos, às vezes a gente passa por uma lição dessa, e eu quero aqui fazer questão de dar uma pausa para falar sobre isso com os irmãos. A gente passa por uma lição dessa, aí fica, porque na cidade tinha mármore e tinha um anfiteatro de 25 mil pessoas e ali acontecia muitas coisas, a cidade... A gente leu, acabou. A gente não dá a verdadeira importância para esses fatos. Mas é importantíssimo. Porque se você fizer uma análise contextual, histórica, quando você vai no sentido espiritual e você diz, então Paulo disse aos irmãos em Éfeso que eles deveriam confiar somente em Cristo, que eles deveriam crer na salvação pela graça e que a graça vem de Deus. É bonito falar isso. É interessante estudar isso. É lindo pregar sobre isso. Agora, faz isso numa cidade de São Paulo. Para lá no centro de São Paulo e faça isso, para ver a influência que você tem. Os irmãos conseguem entender? Éfeso era uma metrópole. Então você tinha anfiteatros onde grandes artistas se apresentavam, onde você tinha vários números e uma cultura diversificada, mista, vários tipos de magias, de tudo quanto é tipo de apresentações você tinha ali. Então você tinha uma avenida no meio da cidade feita de mármore. Era um lugar assim, espetacular. E alguém disse para você, olha, alguém morreu na cruz por nós e derramou o seu sangue. O que vocês estão fazendo não tem valor nenhum. Você precisa ser salvo. E eles vão te dizer, salvo de quê, meu irmão? Salvo de quê? Tá lindo isso aqui. Mas Paulo, em nenhum momento recua. Pelo contrário, quanto mais ele era reprimido, mais ele avançava. Detalhe, isso foi escrito. A igreja em Éfeso, Paulo de dentro da prisão. Paulo não estava em Éfeso nesta ocasião. Paulo, na ocasião da escrita, estava na prisão, escrevendo para o povo que estava dentro da cidade. Então, essa carta chegava lá para os irmãos, em Éfeso, dentro desse contexto. Os irmãos conseguem ver a importância que isso tem? Eu estou lendo um livro, ele até está aqui, que se chama O Reino Ponta Cabeça. Talvez alguns irmãos não gostem, mas não importa. Agora, ele faz uma análise contextual sobre o reino de Deus implantado na Terra. Como que isso é, aparentemente, uma contracultura. Como inserir um reino eterno, celestial, dentro dessa cultura de hoje. É um desafio enorme, irmãos. Eu estou gravando aqui, nós estamos em Minas Gerais, Timóteo, uma cidade com 80 e poucos mil habitantes. Uma cidade simples. Nós estamos parados por causa do coronavírus e isso está impactando. Mas nós temos até hoje aqui confirmados um caso de coronavírus e não se sabe, eu não sei falar para os irmãos aqui, o número de suspeitas de infectados.
mas tem uma pessoa infectada, se não me falha a memória, já foi curado. Então, impactos que acontecem dentro de uma cidade por causa de um contexto. Agora, dentro desse contexto de Éfeso, pregar o evangelho era um desafio enorme, porque só deuses que tinha naquele lugar eram milhões. O mais adorado era, nós vamos ver aqui à frente, aqui, era uma deusa da sexualidade. Então, era um centro de prostituição. Nós vamos ver mais à frente, senão eu vou ultrapassar o ponto aqui. Vamos lá. A cidade abrigava o templo de Artemis, né, Diana, deusa da fertilidade, como eu vinha dizendo, por isso eu não quis antecipar, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que visitavam, né? Então, pensem bem aí no impacto que isso causava. E chega um homem e diz que tudo isso não vale nada. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então, pense bem, o que era vendido numa cidade? Não sei se os irmãos já fizeram viagens a cidades turísticas. Eu tive recentemente, agora em janeiro, na cidade de Ouro Preto. Ouro Preto é uma cidade histórica, já foi a capital de Minas Gerais. A capital mudou-se para Belo Horizonte dentro de um contexto de logística. E quando eles saíram de Ouro Preto para ir para Belo Horizonte, a cidade, tudo que tinha sido construído na cidade ficou. Então você vai hoje em Ouro Preto, parece que você está visitando a Babilônia. É templo para tudo. Templo do negro isso, do negro aquilo. São 12 ou 15 templos da Igreja Católica. Tem templo para tudo que é tipo de negro, tudo que é tipo de gente, tudo que é tipo de pessoas negros e escravos e não escravos. E os irmãos, me perdoem a expressão, quando eu disse negros, eu digo de tipo de gente, não estou separando negro de gente, pelo amor de Deus, tenha misericórdia da minha vida. O que eu estou dizendo é que lá é assim. Você tem as igrejas do negro escravo e a igreja do negro que não é escravo, que não trabalha na mina, é o que trabalha na casa. E você tem a igreja do branco. Tudo que é tipo de gente. Então, a cultura ali é essa. Então, qualquer lugar que você vai, eles estão te vendendo um brochezinho, um negocinho, um brinquedinho, para você pôr na parede, é isso, é isso. Se você chegar ali e destruir através do evangelho, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, todas as imagens idólatras de Ouro Preto, você destrói a cultura turística da cidade. Exatamente isso que Paulo pretendia fazer em Éfeso, pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, quando a carta de Paulo chega, ela condenava a idolatria. Então, as magias que aconteciam, acabou. Os estátuas que era vendido em mármore, em ouro, em bronze, em prata, acabou, porque se todo mundo converte, isso aí ia vender o quê? Correto? Então, esse é o contexto. Espero que os irmãos tenham entendido. Sua maior fonte de renda era essa. Então, o medo deles era que isso mudasse. Terceiro subponto vai falar que a igreja de Éfeso. Onde que a igreja de Éfeso entra nessa história? Tem uma falha piquititinha aqui no nosso slide. Eu não vou mudar, mas os irmãos podem acompanhar aí com a própria revista, que vai ficar mais fácil para todo mundo aí. O terceiro subponto do tópico 2 da nossa lição aí, que vai falar sobre a igreja de Éfeso. Então, Paulo evangelizava o templo Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu esses discípulos a receber o batismo no Espírito Santo, Atos 19, 5 e 7, como nós já lemos aqui na nossa leitura bíblica em classe. Em seguida, ele evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola dos tiranos. Então, você vai ver isso lá em Atos, capítulo 19, versículo de número 9, que quando Paulo começa a pregar aos gentios, depois ele passa para pregar aos judeus, ele é rejeitado na sinagoga, eles expulsam ele da sinagoga, então eles alugam o salão, né, na escola de tirano, assim que é nominado lá em Atos capítulo 19, versículo de número 9, eles alugam e ali eles passam a ensinar.
Olha que interessante, as pessoas iam lá para aprender a palavra. Né? Não só a palavra de persuasão, como diz Paulo, mas pelo poder de Deus, pelo poder que existe na palavra de Deus, viva e eficaz. Então, grandes líderes da igreja também passaram por ali, né? Também pregaram ali em Éfeso, como Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, bispo grego do século, do primeiro século, perdão, o apóstolo João também liderou. Então você tem Apolo, você tem Timóteo e você tem João. Então, só desses três aí você já vê qual é a importância, né? Apolo, Timóteo e João. Só desses três você já vê qual a importância que teve esse processo de ensino, de aprendizagem ali com Paulo. Paulo ensinando a estes, quando ele evangelizou a cidade, durante 3 anos, ele conseguiu formar essa escola e formar esses discípulos. Então, irmãos, muitas das vezes a gente vê campus sendo abrido, né? Perdão, campus sendo aberto para o ensino da palavra de Deus. E o mais importante é justamente isso, é que ninguém pare. Porque se você esforça e você consegue converter uma alma, ali na frente você vai ter resultado disso. Eu já ouvi meu pai contando histórias. Meu pai, o presbítero Luiz Ferreira, tem 85 anos de idade hoje, e de vez em quando eu me assento ao lado dele para ouvir as histórias e as experiências que ele tem para contar, e ele cita algumas das vezes as experiências, né, de trabalho que eles fizeram já aqui no nosso campo, na Assembleia de Deus, em Timóteo. Meu pai, ele conta que quando ele aposentou da usina e ele foi separado para o presbitério, o pastor Adão o chamou para fazer um trabalho no campo de baixo, assim que eles falam, no campo de cima, não sei como é, uma coisa, o campo de cima ou o campo de baixo, mas foi em Barbacena. Nós somos uma família grande, meu pai tem 13 filhos, então eu sou o 13º, sou caçula. Então meu pai colocou os filhos que ainda eram novos, que dependiam dele, todos dentro de uma Kombi, e nós partimos para Barbacena. Nós chegamos em Barbacena de madrugada. E meu pai conta assim que, eu ainda criança, meu pai conta assim que chegou lá e falou, não, irmão, não é aqui não. Pensem bem, pastor, você vai para Barbacena, porque lá tem um trabalho para você dirigir lá para mim. E ele foi para Barbacena, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada, você ligava e falava, estou indo para aí. E nem para ligar não dava, não tinha telefone, não era todo mundo que tinha telefone. Então ele foi. Ao chegar em Barbacena, não é aqui não, você vai para Antônio Carlos, é lá que teve um problema lá e o pastor está sendo retirado da igreja e o senhor vai substituí-lo. E meu pai, então, continuamos a viagem até Antônio Carlos. Eu estive em Antônio Carlos algumas vezes depois disso, vi a igreja lá, hoje é uma igreja grande, e eu me lembro que eu, criança ainda, a gente começou a construir a igreja que hoje é o templo sede lá de Antônio Carlos. É uma igreja grande, uma igreja bonita, muito arrumada. Mas meu pai era o pastor num salãozinho, um salão pequeno, um salãozinho pequeno, que foi necessário, que era na garagem da casa onde a gente morava. E ali tinha vezes que o culto era meu pai, minha mãe e os filhos. Cantava o hino, pregava e acabou o culto. Então, foi ali que eu aprendi, foi na cruz, foi ali que eu aprendi rude cruz, se erigiu, foi ali que eu aprendi as coisas simples da eclésia, né? Do trabalho eclesiástico, do trabalho da liturgia assembleiana e tudo isso. Então, esses tipos de trabalho, Paulo alugar um salãozinho e fazer, não é o tamanho do lugar, é a importância do que você está fazendo. Amém, irmãos? Eu espero que os irmãos tenham entendido aqui a simplicidade da nossa explicação. Aí Paulo traz então a saudação epistolar no ponto 4. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. No livro, o nosso autor Douglas, ele vai trazer uma reflexão do seguinte: não é para os moradores de Éfeso, não só para os cidadãos de Éfeso, mas para os santos em Cristo. Então, todos aqueles que reconheciam Cristo como seu Salvador.
isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Amém? Muito bem. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Eu me lembro, parando aqui, de um irmão assembleiano roxo, né? E ele fala assim: fulano não cumprimenta a gente nem com a paz do Senhor, ele só fala graça e paz, como se o irmão tivesse errado por causa da forma como ele saúda. É lógico que a gente tem que respeitar que temos um costume e é necessário respeitarmos os costumes, mas é muito mais importante o porquê e o sentido do seu coração a dizer aquilo. Então você vê que é bíblico, né? Uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus, graça e paz. Então, quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região, que eu expliquei anteriormente. Glórias a Deus, irmãos. Então, nós já trazemos aqui a síntese desse tópico, uma vez que nós entendemos que a carta foi escrita por Paulo da prisão na década de 61 a 62, e aqui nós vimos sobre a cidade de Éfeso, né, que era uma metrópole. Nós vimos sobre a religiosidade que acontecia ali, a prostituição, essa deusa que oferecia, que a ela era oferecido cultos de prostituição. E a igreja de Éfeso, falamos sobre ela, e falamos sobre a saudação epistolar. Síntese do tópico 2 vai trazer que a epístola é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da ocasião. Amém? Então, o propósito dessa mensagem, o propósito da carta aos Efésios, aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Não aponta esses aspectos, porém nós acabamos de ler alguns aspectos que eram apresentados pelo Senhor, o anjo da igreja, escrito em Apocalipse. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Que questões são essas? Olha que interessante. Por isso eu comecei lá com a dica do nosso pastor, o Anderson Silva, de Belo Horizonte. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Então, você tinha ali os irmãos imaturos, os novos na fé, né? Assim, apresentados. E não por acaso o apóstolo Paulo mostra aqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Capítulo 1, versículo 20 ao versículo 22 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Olha a reflexão que Paulo vai trazer aqui em Efésios, capítulo 1, versículos 20 e 22. 20 a 22. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no século vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, Paulo apresenta aqui o controle de todas as coisas, que Deus está acima de tudo e que Cristo é o cabeça da igreja. Cristo como cabeça da igreja, a igreja funcionava sob o comando de Cristo. E Paulo traz essa reflexão, essa verdade à luz ali em Éfeso. Lembrando aos irmãos que nós tínhamos ali irmãos que eram novos na fé, então havia necessidade dessa apresentação. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, até porque
era uma cidade, uma metrópole. Você tinha ali as deusa, né, Diana, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo, a necessidade da mudança, da transformação. Paulo destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e gentios cristãos, enfatizados pelo plano universal da redenção para ambos. Então, aqui, nesse aspecto, por isso que eu estou andando para esse lado, nós vamos achar aqui, talvez, o porquê do anjo da igreja ter dito que aquela igreja tinha esfriado o primeiro amor. Olha que interessante. Peço a Deus, versículo 17, capítulo 1. Perdão, irmãos, capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados de circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Isso se refere ao ponto anterior, quando Paulo falou ali também aos novos convertidos e aqueles que ainda vinham dessa vida de imoralidade e bebedeiras. Ok? Então, já mais para frente, no versículo 16, para que Cristo os reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Então, o primeiro amor, o esfriar no primeiro amor, quando o anjo da igreja escreve, lembra-te de onde caíste, talvez seja aqui. Talvez seja no aspecto de voltar ao velho homem, talvez seja no aspecto da desunião, né, do fato de os judeus se entenderem como circuncisão e melhor do que os outros, e que os outros tinham que circuncidar, trazendo o judaísmo para dentro da igreja, ou porque aqueles que se converteram sentiam-se a nova aliança no sangue, então os judeus não representavam tanta autoridade assim. Então, essa falha no amor talvez seja o tropeço da igreja de Éfeso. Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo, que tinha esfriado seu amor. Segunda mensagem de Efésios, segundo subponto do terceiro tópico da nossa lição. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Você tem Jesus Cristo como cabeça e você tem a igreja como um corpo. Assim, podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Antes de entrar aqui, eu quero lembrar os irmãos aqui, trazer à memória dos irmãos, trazer ao conhecimento dos irmãos algo que vem à minha memória, perdão. O pastor Welber, um grande amigo nosso, uma vez tivemos um problema na coordenação de um trabalho e eu era o coordenador e havia um grupo de jovens e havia um outro grupo que fazia um trabalho semelhante ao dos jovens, porém com um grupo de louvor. E o grupo não pôde cantar. E então o pastor perguntou, onde que está o líder? Onde que está o coordenador do conjunto, do grupo de louvor? E o coordenador não estava. Então ele falou assim com os irmãos, pode um corpo andar sem cabeça? Aí os irmãos obviamente disseram que não, né? Então, se a cabeça não estiver no lugar, o corpo não tem valor. Ok? Então, Cristo como cabeça e igreja como corpo.
Se Cristo não é o centro, se Cristo não está na igreja, não tem igreja. Você tem um aglomerado de pessoas, uma comunidade, talvez, mas uma igreja não. Então, o primeiro aspecto aqui é a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, né? Que tudo se consuma em Cristo, nele, dele, por ele e para ele são todas as coisas. E segundo, a atuação do Espírito como o penhor da experiência de salvação. E terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo Jesus. Então, três aspectos: consumação do plano eterno, que se consuma em Cristo Jesus, tá? A atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação, né? Como que o Espírito Santo, qual o papel do Espírito Santo aqui, né? Como penhor da experiência da salvação. E terceiro aspecto é a reconciliação dos povos, unir judeus, gentios e todas as nações em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, somos uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Amém? Isso é o que mais importa. E aí, é interessante aplicarmos isso à situação de hoje, é que hoje não tem mais igreja. Tem aí alguns cultos online, né? Vai ser transmitido, vai ser mandado aqui, por exemplo, pelo YouTube. Não temos mais o que se chamava de igreja, na verdade, que era o templo, que era as quatro paredes. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, a Imaculada, a Santa, a que vai subir para o céu, que vai morar com ele, a noiva do Cordeiro, essa está mais viva do que nunca. Tem que ir no círculo de oração, gosta de cantar, que o sangue que era derramado nos campos trazia mais cristãos. Né? Tem, a história conta isso no Heróis da Fé. Enquanto os leões devoravam as almas e os sangues eram derramados no chão, mais almas se convertia ali nos anfiteatros da vida, né? nos coliseus de Roma, perdão. Então, essa pressão que a gente sofre, irmãos, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Amém? Recentemente eu tive a oportunidade de trazer uma mensagem em Daniel capítulo 11, versículo 32, a parte B, vai dizer que aqueles que conhecem o seu Deus sairão fortes e ativos. Recebe essa palavra aí. Amém? Você conhece a Deus? Há um propósito para tudo. Paulo estava na prisão escrevendo isso, irmãos. Amém? Vamos lá, então. E o quarto aspecto é a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. E quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração, na intercessão do Espírito, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Tudo que Cristo fez e o que se espera que a igreja faça. Amém? Isso é o propósito, a mensagem da carta. A sinopse do nosso último tópico é a abordagem da carta gira em torno de duas temáticas. Quais são essas? Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja sendo o corpo. Amém? Muito cuidado quando você fala de igreja. Muito cuidado quando você reclama de igreja. Muitas pessoas são acusadoras, reclamam, Assembleia, Batista, cuidado. Quando você estiver falando de instituição, você deve ter pelo menos respeito. No mínimo respeito. Mas quando você está falando da noiva do Cordeiro, aí você tem que ter temor de Deus. Temor de Deus. Quando você cita, vou repetir, quando você cita nomes de igreja, mas a igreja fulano de tal é assim, a igreja fulano de tal é assim. Cabe a você ter, no mínimo, respeito pelos outros. Amém? Quando você se refere à igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, aí, cuidado, tenha temor de Deus, porque na noiva do Cordeiro ninguém toca, não. É dele. Amém?
Glórias a Deus. Então, o propósito da carta, nós aprendemos, autoria, tudo isso. Nós vimos aqui nessa lição, vamos concluir então a nossa lição. Não podemos prolongar esse vídeo. A intenção é que futuramente a gente traga apenas subsídios e algo que possa ajudar os irmãos, porque de qualquer forma amanhã provavelmente estaremos... Está sendo gravado no sábado, né? Essa aula hoje, aqui no sábado. Amanhã provavelmente nós estaremos transmitindo ao vivo pelo Facebook da AD Alegre. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e, alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Nós somos a igreja de Cristo. Amém? Então, a carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, ou aos Efésios, ela é de autoria de Paulo, foi escrita entre 61 e 62 na prisão lá em Roma, né? A cidade onde Paulo, a cidade de Éfeso, que é a cidade, a princípio, para quem a carta é endereçada, era uma metrópole, uma cidade grande, famosa, rica, né? de uma religiosidade voltada para a deusa Diana, a deusa a deusa da fertilidade, né? Nós temos exemplos até de pessoas que, para oferecer culto, se prostituíam. A igreja em Éfeso, então, ela nasce através de Paulo pregando aos gentios. Paulo, então, começa a pregar aos judeus, é rejeitado, abre ali Paulo é rejeitado na sinagoga, então ele abre uma escola do tirano, um salão na escola do tirano. Paulo escreve ali, Paulo para ali, então, para ensinar dessa escola, provavelmente, de acordo com os historiadores, nasce ali como Apolo, Timóteo e João, como missionários, né? E Paulo, então, traz essa carta com esse propósito de apresentar a Cristo como sendo o centro de todas as coisas, a cabeça da igreja, e a igreja como o corpo, para que tudo funcione bem para a glória de Deus Pai. Então, peço aos irmãos que tenham misericórdia de nós, orem por nós, sejam sempre com os nossos nomes em vossas orações, permanecemos fiéis em Deus, porque a necessidade de aprender, ela existe, independente da circunstância. E o importante é que tudo isso que nós estamos vivendo agora vai passar. E mais importante do que isso é quem você vai ser quando isso passar. Você vai ser o mesmo? Você vai continuar sendo o mesmo? Há necessidades de mudança na sua vida? Então aproveite a oportunidade, porque é diante das adversidades que nós crescemos. Na próxima lição, vamos falar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Nós vamos orar para que Deus possa estar abençoando os irmãos mais uma vez. Em nome de Jesus, orem por nós. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos por essa oportunidade. Nós somos dependentes do Senhor. As suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. E a sua graça, Senhor, o seu favor imerecido sobre as nossas vidas é o que nos sustenta. Te pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, que são muitos. Tenha misericórdia da nossa vida. Cura-nos, Senhor, dos nossos males. Livra-nos, ó Deus, de nós mesmos e nos encha, Senhor, da tua graça, do teu poder, do teu Espírito Santo. Ergue, Senhor, em nossos corações, Senhor, um altar para a glória do teu nome. Abre, Senhor, o nosso entendimento, que nós possamos não apenas ser ouvintes da tua palavra, mas praticantes dela, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Tenham paz, graça e paz, em nome de Jesus. Amém?